Quando são 14h20, declaro aberta esta reunião de convocação da Comissão de Educação do município de Camaquã. Primeiramente, boa tarde ao vereador Marco Longaray, secretário desta comissão. O vereador Ronaldo, que é o vice-presidente da comissão, está a caminho. Também secretário da administração, Marco Maranata, secretário da Fazenda, Jane, secretária da Educação, secretária Eva Rosi, também a presidente do Simuca, a professora Carla Simone, que também está acompanhada do jurídico do sindicato, também aqui presidente do FAPES, que é o Júlio, também a doutora Aline Danelon, que nós também convidamos, que é especialista em inativos. Então, para que nós também tenhamos, possamos ouvir o lado do sindicato, ouvir o lado do executivo, mas também ouvir a uma especialista que está ali para fazer um meio termo ali, né, ouvir um lado de uma outra pessoa. Então, convidamos a doutora Aline. Também aqui a presença do vereador Marcelinho Gouveia, do vereador Vinícius Araújo, também presente, então, nesta reunião. Acompanha ali a secretário responsável do financeiro da Secretaria da Educação, né, o Elisandro Maron. Também cumprimento os demais assessores e servidores da Casa Legislativa, a equipe da Prefeitura que vem assessorando, então, os secretários, pessoal da Secretaria da Educação, da Secretaria também do Departamento Pessoal, Cláudia está aqui representando o Departamento Pessoal, também aos colegas professores ativos e inativos do nosso município e demais servidores. Também o vereador Fabiano já está presente. E dizer também que as pessoas que estão acompanhando essa reunião através da transmissão realizada pela página da Câmara de Vereadores de Camaquã. E que depois, se alguém quiser assistir, vai estar ali na página, e como todas as reuniões que estão sendo gravadas, estão sendo também disponibilizadas no canal do YouTube da Câmara de Vereadores. Então, todas as sessões e reuniões principais estão sendo disponibilizadas nesse canal para que as pessoas possam acompanhar, rever, tirar dúvidas, estarão ali disponíveis. Essa convocação, então, se fez necessário a todos esses secretários e mais o presidente do Conselho do FAPES, para que nós pudéssemos, então, estar dialogando a respeito do enquadramento, nesse primeiro momento, não é só esse assunto, mas o primeiro tema que nós estaremos tratando é do enquadramento dos profissionais do magistério perante a aprovação do novo plano de carreira do magistério, a lei complementar número 39, de 30 de dezembro de 2019. Após o recebimento do primeiro contra-cheque, teve muitas pessoas questionando, tentando entender também parte do enquadramento. Iniciou primeiro pelos inativos, que foram os primeiros a receber o contra-cheque, e depois também problemas com os ativos após receberem também seu contra-cheque. Dizer aqui de antemão que no mesmo dia que saiu o dos ativos, eu retornei para a cidade naquela tarde de uma quarta-feira e fui prontamente atendido e muito bem atendido pelo secretário da administração e a equipe do departamento
né, do setor de planejamento, onde algumas coisas nós já tínhamos ali dialogado e identificado algumas questões que possivelmente teriam que ser ajustadas depois. Mas, a partir do momento que a gente percebeu também de que a Secretaria de Educação não corroborava da mesma ideia, e percebemos, pelo menos num primeiro momento, que tinha entendimentos divergentes, nós então entendemos que era melhor convocar uma reunião para que soubéssemos qual é, então, a real posição do Poder Executivo frente a esses enquadramentos. E aí, quando eu falo enquadramento, eu não estou me referindo aqui apenas ao enquadramento de nível e classe. De nível e classe, cada um vai fazer o seu cálculo, vai protocolar no Poder Executivo e vai ter, dentro do prazo, revisto esse enquadramento. E é esse enquadramento que tem os 30 dias para recorrer. Nós entendemos que demais questões de cálculos ultrapassam os 30 dias, e se não lá no final, que passar o período do enquadramento e tivermos ainda divergências, essas divergências, então, terá que ser debatido em outro fórum que não esse. Então, no momento, então, nós enviamos alguns questionamentos ao Poder Executivo, que respondeu, enviou alguns documentos que solicitamos, pelo menos desse primeiro tema. Do segundo tema, faltou documento dentro daquilo que nós solicitamos, então nós estaremos perguntando no segundo momento. Desse tema, então, do enquadramento, como está previsto no regimento dessa Casa Legislativa, o início cabe ao Poder Executivo o tempo de 20 minutos para que esse, então, possa explanar e fazer a sua apresentação sobre este tema. E nós, então, gostaríamos que o Poder Executivo fizesse uso da palavra e explicasse como é que está trabalhando, como é que está fazendo este enquadramento. A partir de, então, nós estaremos levantando algumas questões que nós temos e que já apresentamos algumas delas ao Poder Executivo, e daqui a pouco, já nessa fala, pode, de repente, estar esclarecendo. E após esse momento de explanação do Poder Executivo, estaremos, então, levantando alguns questionamentos por parte da comissão e depois também aos vereadores que quiserem perguntar, ou vamos abrir um tempo também de fala para todos os demais convidados, para poder fazer a sua fala. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao Poder Executivo, que poderá estar usando ou diversos, está usando esse tempo, para que cada um, de repente, possa falar da sua parte ou da sua secretaria. Não sei como é que o Poder Executivo se organizou para esse momento. Então, qual será o primeiro secretário a falar? Secretária Eva. Sim, comuniquei. É só pela Câmara ou tem Não sei se alguma outra mídia está retransmitindo. Eu estou retransmitindo na minha página. Mas está sendo transmitido pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Se alguma outra mídia estiver transmitindo, tem a liberdade, é público. Assim também, como já me perguntaram anteriormente, aproveito, vereador Marcelo, já que o senhor levantou essa questão, que o espaço é público, a reunião é pública e pode ser, não tem problema nenhum, de gravações, inclusive das pessoas que estão assistindo. Não tem nada que impeça isso, pelo contrário. Tá? Todos têm total liberdade. Tá? A casa é pública. Então, as imagens também são públicas. Obrigado pela contribuição, vereador. Deixa eu só ligar o seu microfone, secretária Eva Rosi. Ronaldinho. Está aqui. Ok, acho que agora está ok. Oi. Então, boa tarde a todos. Cumprimento os integrantes da Comissão de Educação.
Ok. Cumprimento, então, os integrantes da Comissão de Educação, os vereadores Fabiano, Marcelinho e Vinícius, colegas da Secretaria de Educação que estão me acompanhando, colegas secretários, juntamente com a administração também, os colegas que estão aqui, demais assessores, colegas professores ativos e inativos que se fazem presentes, e a presidente do sindicato, Carla Simone, e a Aline também, que está aqui contribuindo conosco. Estamos, então, iniciando um ano de 2020, né, com a nossa 4ª audiência pública sobre o plano de carreira. Sobre o pagamento do piso, sobre o plano de carreira. Em janeiro, então, nós ficamos de pagar o piso para os colegas professores, de acordo com o que foi acordado e tratado, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, juntamente com o Poder Executivo e Legislativo, para que pagássemos o piso, então, a partir de janeiro. Fizemos um cálculo, né, de 6,34, que é como vinha o piso crescente durante todos esses anos, e este ano de 2020, com toda a alegria, né, nós recebemos 12,84. A partir daí, como nós tínhamos feito este estudo, nós pagamos, então, o piso de acordo com 6,34, e a partir de, então, cada profissional irá receber retroativo que feche 12,84. O nosso objetivo realmente é que nenhum colega saia prejudicado, que todos os pagamentos sejam feitos de acordo com que os colegas tenham direito, e que este valor, então, vai ser, assim que nós nos organizarmos, vai ser retroativo a janeiro. A partir daí, fizemos o pagamento dos inativos, e os enquadramentos dos ativos foi de acordo com a tabela que o professor Carlos Sanches nos enviou. Enviou para nós, e aí nós começamos a tratar essa tabela com a Secretaria da Administração, com o pessoal do RH, e com o Elisandro e a Sara Haske e a Gabriela, que estavam diretamente comigo. A partir daí, então, nós lançamos no sistema no mês de janeiro. Aconteceu que realmente alguns contra-cheques, né, nós solicitamos que, se houvesse alguma dúvida, tivesse algum prejuízo, que o pessoal entrasse, protocolasse na prefeitura ou viesse até a Secretaria de Educação, para que a gente pudesse explicar, né, onde é que estava o entendimento, a dificuldade ou o prejuízo, para assim a gente fazer essa correção. Muitos colegas nos procuraram, já naquela semana mesmo a gente já corrigiu, outros protocolaram, e com relação à primeira pergunta, né, que o professor Clark, da comissão, nos enviou, foi realmente a letra A e a letra B sobre os inativos. Então, os inativos, eu vou passar para o Júlio, porque a administração e os inativos é realmente o presidente do FAPES que faz esse cálculo e que tem uma melhor resposta desses profissionais. Passo, então, a palavra para o Júlio. Durante a tarde, a gente continua. Boa tarde a todos. Boa tarde às autoridades presentes, todos os professores, os nossos colegas. Hoje, em relação à implantação do piso do magistério, eu, como presidente do FAPES, a gente foi solicitado pelo vereador Clayton Silva falar a respeito da implantação do piso do magistério, né? Que a gente sabe que o magistério corresponde a uma grande fatia do funcionalismo público. E aí, o que acontece? O FAPES, a gente consultou nossa consultoria, a empresa DPM, para nós fazermos também essa implantação para pagar o piso para os professores. Foi aprovada a lei no ano 2019, sancionado pelo prefeito no dia 30 de dezembro,
E lá no dia 16 de janeiro, a gente foi surpreendido, como a professora Eva disse, com um outro percentual médio que foi apresentado no anexo 1 da lei complementar, constava lá 6,34%, e aí o presidente Bolsonaro, lá no dia 16 de janeiro, veio com um reajuste de 12,84%, 6,5% acima, né, do que estava previsto pela administração pública, né, através ali do impacto orçamentário, o qual tinha uma tabela anexa na lei lá. Mas em relação ao FAPES, em relação aos aposentados, os professores que estão presentes, a gente tem a dizer que vai ser pago o PIS, nós estamos nos adequando, né? Creio que em breve o Executivo já vai mandar uma tabela atualizando para esse novo reajuste, e que é vontade também do prefeito estar pagando o piso que é de direito, que foi sancionado a lei de 2008, mas foi batido o martelo, vamos dizer assim, não sou jurista, mas lá em abril de 2011, né, que era devido. Então, isso gerou um passivo de aproximadamente 41 milhões para o município de Camaquã, que se tivesse sido implantado antes, né, o município não teria tantos gastos na justiça, né, além de pagar os direitos devidos aos professores, também as custos com advogados, etc. Então, a gente tem consciência que é de direito dos colegas, e o objetivo nosso do FAPES é pagar, assim como o objetivo do prefeito também é pagar. Eu participei da comissão que a gente discutiu durante 2 anos o plano de carreira dos professores. Nesses 2 anos, fiz parte eu, o Elisandro, que estamos aqui presentes, o vereador Clayton, a Gabriela, a Jussara, a Carla Simone do sindicato. Muitas pessoas que estão aqui presentes participaram, e a gente foi bem dialogado, não foi nada às escondidas, teve muitas audiências públicas, muita participação e transparência, e foi colocado naquele momento aquilo que o município podia pagar sobre o teto da Lei 101, e assim foi feito, e a gente espera que em breve todos possam estar recebendo os seus direitos. A palavra continua com o Executivo. Secretária Jane, não se esquece de manifestar. Enquanto não, secretário Marco. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o professor Clayton, o Ronaldo e o Marcos, membros da Comissão de Educação do nosso Legislativo, vereador Vinícius, vereador Fabiano, vereadora Nilza, vereador Marcelo Gouveia. Quero cumprimentar os meus colegas, a nossa presidente do sindicato, Carla Simone, a doutora Aline, professores ativos e inativos que nos acompanham nessa tarde, para tentar sanar alguma dúvida da implantação do novo plano de carreira no município de Camaquã. Sabemos que, e já foi aqui falado, que não conseguimos repassar o índice total de reajuste que o governo federal, através dos seus cálculos, através da Lei 101, de 12,84%, no primeiro momento não foi conseguido implementar. Foi sim implementado o índice que já tinha previsto, juntamente foi calculado com a comissão, daqueles que fizeram parte da formulação do plano de carreira, e esperamos, tão logo tenhamos a revisão do cálculo atuarial que estamos fazendo, e termos o resultado desse cálculo, para dar notícia para os nossos servidores da área de educação, de fato, quando vamos pagar essa diferença que falta, que resta ainda. Isso é um desejo
e é lei, temos que fazer, e só precisamos, então, realmente, do resultado desse cálculo para, então, de fato, implementar o índice total. Outras dúvidas que surgirão por parte agora dos presentes, espero que possamos saná-las já nesse momento, para que a coisa não fique tão logo. Se não for sanado aqui, tem outras esferas que podem ser sanadas, né? Procurar para que sejam sanadas, mas espero que seja produtiva essa reunião e que possamos, então, saná-las todas essas dúvidas aqui. No primeiro momento, é isso. Muito obrigado por hora. Quero também, até para efeitos legais, deixar bem claro que, mesmo sendo como professor da rede municipal de ensino, então sendo servidor do Poder Executivo, neste momento, neste ato aqui, eu estou, então, como Poder Legislativo, como vereador, e não como servidor do Poder Executivo. Então, neste ato aqui, estão representando como presidente da Comissão de Educação do Poder Legislativo. Então, nós precisamos separar esses momentos e essas pessoas para que não haja depois nenhuma confusão. Esclarecido, se fez necessário, e acho que o secretário Marco, muito feliz na sua colocação, de que realmente é para que a gente possa estar esclarecendo algumas questões e já sabendo quais serão as ações que serão tomadas mediante algumas questões que estão já sendo identificadas ou que já foram identificadas, até para que todos possam ter esse conhecimento, porque realmente são muitas falas, são muitas dúvidas, são muitos questionamentos que chegam dioturnamente para mim, para os demais vereadores da comissão, demais vereadores dessa Casa Legislativa, como certamente deve chegar na Secretaria da Educação, na Secretaria da Administração, no Departamento Pessoal, no sindicato, que com certeza choveu gente lá querendo tirar dúvidas, né? E nos diversos advogados também do município de Camaquã, com certeza a doutora Aline já deve ter instruído algumas pessoas, assim como outros. Então, esta é a realidade do momento, então se faz necessária essa reunião para que a gente possa esclarecer para todos os interessados nesse tema e, quem sabe, trazer um pouco mais de tranquilidade aos servidores profissionais do magistério. Também destaco aqui a presença agora da vereadora Nica. O vereador Ronaldinho já se faz presente na casa também, que é o vice-presidente dessa comissão. Dizer, então, que se tratando dos inativos, e acho que nós vamos pegar por parcelas, a questão do inativo, e recebi um dos modelos de contra-cheque que nós recebemos, dos inativos, eles não vieram detalhados, né? Deveria ter vindo detalhado, mas ele vem apenas com o valor integral, e isso dificultou para que nós pudéssemos fazer uma análise do enquadramento. Liguei hoje pela manhã para a Secretaria da Administração, solicitando que, se possível, enviasse por e-mail. Não visualizei no e-mail esse detalhe, mas uma outra colega, né, do Inativa, uma professora inativa, tinha e nos enviou esse contra-cheque detalhado dela como inativa, e nós podemos, então, ali avaliar como tinha sido feito o enquadramento e procurar entender. Então, nós vimos ali que foi colocado a parcela destacada, porque algumas pessoas nos passaram, que receberam a informação de que este valor de diferença que deu no enquadramento, devido à paridade, ficaria com salário congelado e nos próximos anos, até que se igualasse, não teriam reajustes. Então, isso é mito, tá? E se houve essa resposta, foi equivocada, e nós fomos conferir porque ela está na parcela destacada.
tá? Que é o valor nominalmente identificado lá, pessoal. E a lei é muito clara que o mesmo percentual que tiver no reajuste do básico terá esse mesmo percentual também nessa parcela. Isso foi uma das garantias que a comissão pediu que tivesse. E se estamos tratando de paridade, a paridade também está nesta lei. Quando se tratou do plano de carreira, na verdade, se discutiu sempre um plano de carreira dos profissionais da ativa. E sempre foi dito que a Constituição Federal é que trata dos inativos. E que quem tem paridade é quem iniciou no poder público, né, ou assumiu o seu concurso até o dia 31 de dezembro de 2003. Esses têm paridade. Quem ingressou a contar de 1º de janeiro de 2014 não tem mais paridade. Então, esse que está lá posto pela Constituição. Aqueles que entraram depois, né, a contar de 1º de janeiro de 2004, quer dizer, 1º de janeiro de 2004, esses não têm mais paridade. Tá? Vai ser por média. Então, a paridade é só para quem... E não é saiu, tá, pessoal? Quem ingressou no serviço. Então já sabe aí, quem olha a data lá de nomeação já vai saber se tem ou não paridade. Bom, a Constituição Federal garante, está lá no ato, né, da aposentadoria, no ato concessor de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, é o nome do documento que cada servidor recebe no ato da sua aposentadoria, e lá diz que tem a paridade. Então, esses que têm paridade, e esse foi um dos questionamentos, o município utilizou o quadro da ativa para fazer esse enquadramento. Então, e aí nós temos que entender a questão de que ele era superior, nível 3, classe B, ele permaneceu sendo superior, classe B. Porém, o número mudou para 2, né, porque o superior é classe 2, e não existe mais a curta, já tinha caído há muito tempo. Lutamos, inclusive, dentro da comissão, para permanecer com o magistério, porque o primeiro projeto apresentado pelo governo estava extinto também o magistério. Então, o superior seria nível 1. Então, nós entendíamos que não poderia ser, porque a LDB garante o magistério nível 1 e lutamos por isso, e aí se permaneceu, então, o nível 1 para o magistério. Senão, né, não teria nem por que nós sentar e discutir um plano de carreira naquele momento, o município passaria de não pagador do piso a pagador da noite para o dia. O que garantia era justamente essas diferenças. Bem, foi permanecido e ficou 1.3 para o nível 2, 1.4 para o nível 3, que é o pós-graduação. O município, então, entendeu que a paridade também se dá neste enquadramento, né, paridade em tudo. Ok, nós buscamos algumas informações, e é isso que nós vamos querer ouvir agora também das outras partes, confirmando esta posição. Mas o problema maior não é este, porque assim como tem o básico, mudou e ele baixou, existe o que nós chamamos a parcela destacada, né, vou usar o nome mais popular, que é o que nós temos tratado desde então, né, que é a VPNI, ou a parcela destacada, que é justamente para equiparar essa diferença. Então, a diferença do básico anterior para o básico atual é pago na parcela destacada, que vai ter o mesmo reajuste. Até aí, ok. Mas o que ficou? E é a pergunta maior dos inativos, e também vem sendo dos ativos, tá? Porque eles, no enquadramento, quem recebia R$4.000, continuou recebendo exatamente os mesmos R$4.000. Estou usando aqui um exemplo lá de 40 horas, inclusive. Não teve esse 6,34% de reajuste, ao qual a secretária mencionou há pouco, ao qual o Carlos Sanches mencionou muitas vezes, e que deveria ter recebido. Então, na verdade, o inativo ele não teve 1 centavo de reajuste. O piso aumentou 12,84, é verdade.
estava previsto 6,23 e se trabalhou com 6,34, até para trabalhar com que o número ficaria redondo, tá? Que naquele momento era para 20 horas R$ 1.360. Mas, sim, veio para 12,84. Mas isso, independente, aí a gente vai ouvir prefeito dizendo que foi ele que deu, governador dizendo que foi ele que deu, presidente dizendo que foi ele que deu, mas, na verdade, isso faz parte de um cálculo do custo do aluno. E como o valor aluno Fundeb aumentou 12,84%, reflete no professor também 12,84%. Ou seja, se o professor vai receber 12,84% a mais no piso, é porque o Fundeb também são 12,84% a mais de repasse para o município. Então, a gente ouve muita reclamação de muitos prefeitos, mas muitos também não dizem que vai entrar também um dinheirinho a mais. Então, temos que ser transparentes nessas questões. Dizer ainda que nós entendemos que deveria ter sido colocado, ter dado esses, no mínimo, 6,34%, porque nós temos os inativos que ganharam na justiça, essa é a questão. E aí existe, sim, uma diferença, tanto do ativo e inativo que ganhou na justiça e aquele que não ganhou na justiça. O que não ganhou na justiça, ele recebeu 6,34%. Foi enquadrado, recebeu 6,34% e tudo o que tinha direito. Quem já tinha ganho na justiça não recebeu 6,34%. Esse 6,34%, ele foi sucumbido, ele foi sumido, ele foi usurpado, ele foi usado para dizer que estava pagando o piso para aquele que já ganhava. Então, ele desapareceu, porque o valor que recebeu no contra-cheque é igual. Ou seja, tanto o ativo quanto o inativo, que tinham ganho na justiça, deveriam ter recebido os seus 6,34% que todos receberam, e aí sim enquadrado dentro do plano de carreira e ter ali a sua parcela destacada. E aí aparece a diferença. Então, e tem outros problemas do ativo que ganhou na justiça que nós vamos abordar depois. Nós vamos ficar, senão nós vamos, para não misturar as questões. Mas este fato é igual tanto no inativo quanto no ativo. Tá? Foi usado 6,34% para continuar pagando o que a justiça já tinha dado. Por quem ganhou na justiça, se não tivesse, deveria ter recebido os 12,84%. Ele não recebeu. Deveria pelo menos ter recebido 6,34%, porque a diferença, e esta já fica também, o município deve mandar para a Câmara o projeto de lei com essa diferença, para que nós aprovamos e seja pago retroativo a 1º de janeiro para todos. A diferença de 6,5%, que na verdade vai ser 6,11%, né, usando regra de 3, ou seja, de juros sobre juros, ou aumento sobre aumento, botar 6,11 sobre o 6,34 vai dar os 12,84. Então, esse é o cálculo. Então, no mínimo, teria que ter se dado 6,34 para depois dar o 6,11 para todo mundo, porque aí já estaria normalizado. Todos recebem a partir dali o mesmo reajuste, todo 1º de janeiro. Né? Ou vindo a lei para ser aprovado na casa e pagando retroativo a contar de 1º de janeiro. Então, o entendimento que nós temos é esse, que deve e que não foi feito, nem para o ativo e nem para o inativo. E fiz algumas consultas jurídicas e tive essa confirmação de que deveria ter sido desse formato. Então, desse tema, tá? Nós vamos ficar nesse tema do 6,34 para ativos e inativos que tinham ganho na justiça e que não tiveram 1 centavo de reajuste diante a esta questão. Tá? Então, eu devolvo para o Poder Executivo para que possa fazer a sua manifestação e como está vendo esta situação específica. O Elisandro, então, é assessor financeiro da Secretaria Municipal de Educação
Normalmente deveria falar apenas os secretários convocados, mas nós vamos abrir uma exceção para que tu possa falar em nome da secretária na questão financeira. Boa tarde a todos, vereadores, colegas ativos e inativos, colegas da Secretaria da Fazenda, presidente Júlio do FAPES. Nosso entendimento é diferente, e creio que isso é um dos motivos de nós estarmos aqui esclarecendo, é que o espírito da composição do nosso plano de carreira era trazer uma igualdade à terrível disparidade que nós tínhamos já há muitos anos atrás, de nós termos 2 professores cumprindo a mesma carga horária e um professor ganhando, através da justiça, praticamente o dobro do outro. E isso se deu por muitos anos, porque quando se ingressava na justiça, a partir da lei do piso federal, era a lei que tinha que ser cumprida, naturalmente, a lei municipal 081, e a gente pode usar como um modelo, o nível, pela lei 081, o nível 3 superior, ele mandava aplicar o piso nacional vezes o fator 1,5. Então, a ação chegava na prefeitura, a prefeitura fazia as suas defesas de praxe, mas normalmente ela já perdia, porque existia uma lei maior que mandava cumprir. Esse 1,5 perante a prefeitura, ele começou a causar um impacto, um passivo muito grande, que foi calculado há 2 anos atrás, de 41 milhões de reais, se a prefeitura precisasse indenizar todos os professores dentro desse fator de 1,5. Nós, enquanto secretaria, e eu dentro do financeiro, já trabalho há bastante tempo, nós tínhamos sempre uma preocupação já, de tempos para cá, de que se pudesse sanar isso, para que todos os professores, independente de estar na justiça ou não, que ganhassem o seu piso, que é de direito e que é lei e que não havia sendo pago. Então, dentro desse plano de carreira que nós construímos juntos, e eu fiz parte da comissão, junto com os vereadores e os colegas, se houve essa concordância, então, de nós reduzirmos um pouco os níveis para que a prefeitura pudesse, então, de tão logo aprovada a lei, que fosse aplicada para todos os servidores. Esse foi o espírito dessa construção do novo plano de carreira, se adequando também ao Plano Nacional de Educação e também concedendo algumas, tirando algumas desvantagens, principalmente daquelas promoções que eram a cada 5 anos, que poucas pessoas conseguiam avançar na carreira, muitas pessoas se aposentavam na classe A, embora fazendo curso, embora buscando a sua qualificação. Então, o plano de carreira ele veio para que fosse, e é de conhecimento de todos os colegas aqui, a cada 4 anos, então, mediante a avaliação, autoavaliação, alguns critérios, os colegas pudessem, então, concorrer consigo mesmo. Cada 4 anos, então, concorrer consigo mesmo e se aposentar. Eu vou pedir para a gente ficar no tema que está sendo debatido, que é justamente os 6,34%, porque se cada um puxar um outro tema para linkar, nós não vamos terminar a reunião hoje. Sim, então, nós vamos ficar na questão dos 6,34% ativos e inativos. 1 minuto eu concluo a explanação, então. Então, esse foi o espírito, para que, a partir de 1º de janeiro, todos os professores, respeitada as diferenças da justiça, através da parcela destacada, todos os professores tivessem o mesmo vencimento inicial. Aqui que eu quero chegar, vereador Claito. Então, nós começamos com o nível médio 1.428, que foi a soma do piso de 2019, aplicado 6,34%. 20 horas multiplicado por 21 horas. Então, nessa tabela que está na Câmara hoje, já está aplicado 6,34 para todos. E aí, o nosso raciocínio e o nosso entendimento do nosso jurídico e da assessoria que nos prestou para o plano de carreira, foi de que o nível superior, a partir desse valor de 6,34, não estamos falando dos 12, o valor para todo professor, nível superior, seria de R$ 1.856,40.
aquele professor que já estivesse ganhado na Justiça 1.926, essa diferença dos 1.926 para o 1.856 seria pago através de uma parcela destacada. Conta ainda no artigo 41, parágrafo único, que essa parcela destacada, ela vai, já respondendo, vereador, ela vai sofrer anualmente o reajuste previsto na lei. Então, posso já responder de que essa informação foi incorreta, ou de repente não foi bem explicada, mas o artigo 41 do novo plano, a parcela toda ela vai ser reajustada, ela não vai morrer. Então, a gente pode já deixar para quem está preocupado, assim, ela vai junto, vai incidir cobrança para que ela leve também para a sua aposentadoria. Então, esse é o entendimento que nós temos. Todos os professores que ganharam na Justiça ou não ganharam, todos vão ter o mesmo vencimento inicial, de acordo com a tabela. Aí, depois dos seus avanços, seus vencimentos, as suas parcelas, isso vai compor a remuneração, que aí cada um, sim, vai ter a sua, naquilo que conquistou. Quero só lhe dizer que ao senhor que é o seguinte, o senhor, na verdade, comete um equívoco quando diz que todos receberam o mesmo reajuste, porque, na verdade, os inativos não receberam reajuste. Os que tinham ganho na Justiça não receberam reajuste. Não receberam nenhum centavo de reajuste. O salário deles de dezembro e o salário de janeiro foi igual. Não mudou nada. Então, eu não posso dizer que eles tiveram reajuste. E, diante da fala que o senhor faz aqui, nos traz a entender que eles ficarão com esse salário congelado por 1 ano, ou seja, por 2 anos, porque já recebiam esse valor desde janeiro de 2019 e só vai sofrer alteração em 2021. Ou seja, são 2 anos com salário congelado. E isso está errado. Quando foi apresentado este plano, e quando foi discutido essas questões de enquadramento dentro da comissão, e também na apresentação em audiência pública feita pelo senhor Carlos Sanches, no Manise, por parte do Executivo, aquela audiência pública, foi por mais de uma vez dito que não teria perda nenhuma e que todos teriam, inclusive, ganho. Foi usada essas palavras. Se buscarmos os áudios que foram gravados, poderemos rever e entender. Mas, na verdade, para muitos não houve ganho. Eu não posso, eu respeito quando nós entendo que todos têm que ganhar. Quem não entrou na Justiça e não tinha ganho na Justiça, precisa, sim, ganhar o piso nacional do magistério no município de Camaquã, está correto, deve sim. Mas quem ganhou na Justiça também não pode ser prejudicado, que já vinha ganhando o piso. E se alguns optaram por não entrar na Justiça, foi uma escolha, porque estava, talvez, ocupando algum cargo de função gratificada dentro do Poder Executivo e escolheu não entrar na Justiça para poder se manter. Foram escolhas que foram feitas. Foram escolhas. Agora vão ganhar os 6,34%, mas os inativos não ganharam nenhum centavo. E aí eu gostaria que o presidente do FAPES me confirmasse se eu estou mentindo quando eu digo que os servidores que tinham ganho na Justiça não ganharam nenhum centavo de reajuste. Eu tenho um contra-cheque de janeiro e de dezembro de uma colega aqui na mão, que me enviou detalhado, só mudou a forma de distribuição dos números. O valor está idêntico, inclusive nos centavos. Tenho na minha mão também um outro contra-cheque modelo, enviado como nós solicitamos, que está igual, dezembro e janeiro, até o centavo. Então, ele não teve reajuste. Ele ficou igual estava. E quando tiver essa outra diferença, vai continuar congelado também? Eu entendo que ele deveria ter o 6,34 e deve receber a diferença. E aí eu quero a confirmação. O que o Executivo está dizendo é que não vai dar o 6,34 de reajuste para esses inativos e nem para os ativos. É isso que eu entendi e é isso que eu quero que seja esclarecido. E, quando tiver o próximo agora, que vai complementar os 12,84, ainda este ano, que é a contagem de janeiro, a ação do Poder Executivo vai ser a mesma? Vai ser essa a prática? E como estou tratando do inativo,
eu gostaria também de ouvir o presidente do FAPES a respeito dos inativos. Entendo que o Elisandro falou a respeito dos ativos. Quer concluir, sim? Isso, obrigado, vereador Cláudio. Só para concluir, assim, eu não tenho conhecimento técnico e nem autorização para estar respondendo sobre os inativos. Então, deixar claro que a minha explanação era sobre a participação que eu tive no plano de carreira da Lei 039/2019. Então, não me manifestei sobre os inativos, só para deixar claro, sim, por não ter conhecimento técnico nem jurídico. Então, seria isso, sim, aí. E depois eu vou querer ouvir a posição da secretária da Fazenda, obviamente, a respeito dessa questão e como é que está enxergando a Fazenda, porque senão não tem. Então, mas eu quero primeiro dos inativos ouvir do presidente do FAPES, porque aqui, se for o caso, eu posso levar os contra-cheques na sua mesa. Assim, ó, o que aconteceu? A maioria dos inativos tiveram, sim, aumentos. Aqueles inativos que não estavam percebendo na justiça receberam aumentos. Mas pode ter ocorrido, sim, eu acredito no vereador lá, que quem já estava ganhando na justiça não teve o aumento. Ok? Mas nós estamos adequando isso e tanto o FAPES, que eu falo pelo FAPES, mas eu já posso antecipar para vocês que os inativos também vão receber os 12,84. Inclusive, os inativos, alguns colegas meus, professores, vieram me falar que tiveram um aumento bem significativo nos seus vencimentos. A gente entende a angústia, né? Já faz 9 anos que estão nessa espera, mas o FAPES vai se adequar nos mesmos padrões da Prefeitura, vamos nos adequar e vamos pagar o piso nacional dos direitos de cada um. Cada caso vai ser analisado separadamente, cada vida, cada CPF tem a sua história e vai receber. O FAPES, nem eu nem nossos colegas, nós não estamos aqui para estar castigando ninguém, a gente quer, pelo contrário, assim como a Prefeitura, pagar os direitos de todos e todos vão receber. Quando que vão receber? Nós temos que nos adequar à nossa legislação, consultamos nosso jurídico. O Instituto, o FAPES, não tem o jurídico próprio. Nós nos usamos do jurídico da Prefeitura, mas também nós temos uma empresa de consultoria, a DPM, que nos dá consultoria sobre isso. Então, nós temos aqueles casos diversos. Temos professores leigos com ensino fundamental incompleto, temos professores com licenciatura curta, temos professores com licenciatura plena, temos professores com pós-graduação, de todos os tipos. Cada um vai ser tratado de forma justa, dentro da sua classe que está, vai ser reenquadrado e vai ser pago os seus benefícios, por direito. Na verdade, o que é individual é individual. O que foi feito com todos os inativos, tá? E aí eu digo que ganharam na justiça, e todos que eu vi foi a mesma coisa, não tiveram nenhum centavo de reajuste. Mas nenhum centavo. Aí é essa a pergunta, só quero saber isso. Vai ser revisto, não vai ser revisto ou já está decidido que não? Vai ser revisto. Se eu não fui claro, vai ser revisto. Ok. Então, nós temos, então, a posição do Poder Executivo, que este caso, ou do FAPES, na verdade, né, que vai ser revisto. Automaticamente, o Poder Executivo precisa fazer a mesma revisão dos ativos que ganharam na Justiça. Vereador. A ação é igual para ambos. Então, por isso, quando eu digo Poder Executivo, eu estou dizendo, é o FAPES e o Executivo, porque a ação tem que ser igual dos ativos. Se não for igual, não vai ter efeito lá no FAPES. A gente, consultando nosso jurídico, a gente soube de pessoas, colegas nossos, professores, que perderam na Justiça. Aposentados, inclusive, que perderam na Justiça. Depende do entendimento de cada juiz. A maioria ganhou? Sim, a maioria ganhou na Justiça. Tem pessoas que perderam? Perderam. Tem pessoas que não entraram? Também tem pessoas que não entraram. Mas, assim, aquelas pessoas que perderam na Justiça, elas não tinham mais a quem recorrer. Já foram até a todas as instâncias e não tinham mais como receber, a não ser a Prefeitura
mudando a sua legislação e implantando o piso. Tem colegas nossas, né, inativas, que vieram nos procurar e falaram, olha, eu estou ansiosa pela implantação por causa que eu já perdi na justiça. E eu não tenho mais a quem recorrer. Então, inclusive essas, né, todas as pessoas vão ser tratadas, né, individualmente e vão passar a perceber o piso, após algumas adequações jurídicas. É verdade, teve muitos que alguns perderam, alguns entraram até de maneira coletiva, e esse foi um dos motivos que perderam, deveriam ter entrado individualmente, porque são questões específicas, nós entendemos, reconhecemos, e realmente o plano é para todos, e tem que ser respeitado todos na sua individualidade e também na sua totalidade. E até digo mais, eu acho que o município deveria, inclusive, já para esses que não tinham entrado na justiça, fazer como, por exemplo, Dom Feliciano está fazendo. Já viu o que é que tem de passivo, está chamando para acertar e está pagando mesmo que seja parcelado. Então, o município de Camaquã também, já que está se colocando dessa maneira, poderia fazer isso com esses que não tinham ganho na justiça. Seria ideal, inclusive. Mas, nesse momento, nós temos que ver que os que não ganharam na justiça, a partir de agora, receberam o piso mais o 6,34, e quem tinha ganho na justiça não ganhou o 6,34. A parcela destacada, óbvio, é para justamente porque o seu básico vai baixar nessa comparação. Mas vai baixar no básico e ganha na parcela destacada. Mas ele não recebeu 1 centavo de reajuste. Reafirmo, está aqui, devem estar cientes, já mostrei os contra-cheques para o próprio secretário da administração que está aqui do meu lado, o que veio de modelo, claro, e de maneira correta, no nome do arquivo tinha o nome do servidor, mas aqui no contra-cheque não tem o nome do servidor para protegê-lo. O outro que está na minha mão, não tenho autorização da pessoa para mostrar, né? Ela não está presente, se ela disser para mim que eu posso mostrar, eu mostro. Mas sem autorização da pessoa, eu não vou mostrar os dados pessoais e financeiros do seu contra-cheque detalhado, que eu acho que nem o departamento pessoal tem, porque é só o FAPES que tem. Mas ela me enviou, na confiança, esses dados e que nós fizemos os cálculos e comprovamos que não teve nenhum centavo. Então, diante da posição que o FAPES vai estar revendo, eu quero também entender a posição do Poder Executivo quanto a esta questão de quem ganhou na Justiça, se vai proceder da mesma maneira e vai rever essa questão dos 6,34% que não foi pago de reajuste. E depois nós podemos até explicar melhor no próprio modelo de contra-cheque e demonstrar isso, porque nós já conseguimos comprovar que não foi pago. Porque então ele não teve o seu reajuste. O reajuste que os ativos estão tendo é daquela 1 hora a mais de trabalho e que alguns está sendo usada para dizer que está pagando o piso. E aí eu quero entender, então, do Poder Executivo quanto aos 6,34% dos ativos que ganharam na Justiça, se vai ser revista essa posição e dada uma posição posterior para nós. É isso que eu gostaria de saber, principalmente, acho que agora, do secretário da Administração e da secretária da Fazenda, que é quem está lá embaixo agora. O enquadramento, entendo que foi feito classe e nível, ok, mas o cálculo está sendo feito dentro da Secretaria da Administração e Fazenda. Ou estou errado? Deixa eu só... Qual o vereador que é ali? Marivone. Isso. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente da Comissão de Educação, o vereador Clayton, o vereador Marco Longaray, que está como secretário. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui presentes, os meus colegas secretários, servidores, professores ativos e inativos. Grande motivo pelo qual nós estamos aqui e estamos batalhando já há algum tempo. É estranho que a gente tenha chegado a esse momento ainda com tantas dúvidas e tantos problemas, mas o fato é que isso realmente aconteceu. Há mais de ano, né, que a comissão vem se reunindo, vem tratando, vem debatendo.
O próprio Carlos Sanches, ele foi contratado já há um tempo bastante razoável. Houveram audiências públicas para tratar do assunto. Aparentemente, todos os pontos estavam claros e não havia dúvidas de nenhum lado. Todos estavam cientes da necessidade de implantar a lei, implantar o piso, tanto porque é justo, né, para os professores, quanto para que a prefeitura também deixe de pagar tantas sentenças judiciais como vem acontecendo até o momento. Mas, infelizmente, chegamos a esse ponto que os contra-cheques foram distribuídos, os valores foram pagos e ainda há muita coisa a ser revista. Como os colegas que me antecederam disseram, obviamente que todos aqueles casos que estão com problema vão ter que ser revistos, sim. A questão do cálculo, ele não é feito na Secretaria da Fazenda. Tá? O cálculo, na verdade, ele vem sendo feito em conjunto, porque assim, nós temos vários servidores da Secretaria da Educação trabalhando juntamente com o pessoal do Departamento Pessoal, na Secretaria de Administração. Depois de todos esses cálculos prontos, e depois da folha fechada, é que desce para que a Fazenda faça o pagamento. Claro que, como Fazenda, o que eu preciso dizer é que o pagamento do piso é um desafio gigantesco para a Prefeitura, num ano em que nós vamos ter grandes dificuldades, mas a lei já foi aprovada e é uma realidade. Então, assim, infelizmente, já no mês de janeiro, a ideia do prefeito era que já se pagasse os 12 pontos, assim que foi noticiado, né, que seria 12,84, a ideia do prefeito era que já se pagasse os 12,84. Só que não era possível. Já havia todas as planilhas prontas, preparadas, e pelo Departamento Pessoal, principalmente, para que fosse feito aquele pagamento dos 6,34 calculado pelo Sanches. Então, não havia tempo hábil para que isso fosse feito. Então, realmente, houve o pagamento dos 6,34. Agora, a partir de março, provavelmente, a gente não pode precisar ainda exatamente qual é a data, mas vai ser pago retroativamente a diferença que ficou para todos. As questões pontuais em relação ao enquadramento e a questão das classes, realmente a Secretaria da Fazenda não tem condições de se manifestar especificamente nesse caso. O que eu posso me manifestar é em relação à questão dos valores que vão ser pagos e do quanto a gente está trabalhando e do quanto nós vamos efetivar essa questão nos próximos meses, retroativamente. Questões pontuais, realmente, eu não tenho condições de informar aqui. Eu tenho certeza, eu imagino que os meus colegas também, os casos pontuais vão ter que ser revistos, né, secretário? Entendo, obviamente, que foi um esforço do Poder Executivo, foi debatido dentro do possível e também abreviando para que se conseguisse aprovar dentro de dezembro. E que foi aprovada. A gente sabe que o Executivo fez um esforço, foi sim debatido muitas questões da lei, mas agora, ao executar e aplicar a lei, é que estão acontecendo algumas dúvidas, alguns entendimentos diferentes, alguns ajustes que precisa se fazer para que realmente ela possa ser aplicada nesse momento de maneira correta, para que daqui para frente, depois de todo esse enquadramento, e se estiver tudo certinho, não se tenha mais problemas. Esse é o intuito. Então, nós precisamos, sim, esclarecer essas questões, e eu gostaria, então, de ouvir do secretário da Administração e da secretária de Educação a mesma posição ali de rever essa questão aí, de reavaliar, e se for o caso, tivermos que sentar em conjunto, ou sentar junto ali o jurídico, inclusive do próprio sindicato, eu sei que está disponível. Se a doutora Aline quiser contribuir também, nós aceitaremos a contribuição, e junto com o jurídico sentarmos em um outro momento, mas rever essa posição. Assim como o FAPES já entendeu que pode rever, nós gostaríamos de ter essa posição do Poder Executivo de rever essa questão dos 6,34% desse grupo de pessoas. Quem é que vai falar? Só um pouquinho, então. Oi. Primeiramente, eu gostaria de dizer para o senhor, Clayton, que eu gostaria que o senhor agisse com respeito, porque é muito forte quando o senhor afirma que quem não entrou na justiça tinha cargo político.
Não sei se tu sabes, mas são 300 professores que não haviam entrado na justiça. Então, acredito que esses 300 não tinham cargo político. Acho que a gente tem que ter um pouco de respeito aqui. Estou para a 4ª sessão de uma audiência pública. Desde o início que a gente iniciou, junto com o prefeito Ivo e com meus colegas da Fazenda e da Secretaria da Administração, nós estamos lutando pelos nossos colegas. E o que a gente vê é, muitas vezes, sempre uma certa colocação de que estamos fazendo as coisas erradas. Quando contratei o Carlos Sanches para trabalhar, justamente por isso, porque fiz parte de vários planos de carreira enquanto estive como diretora, enquanto estive em Secretaria de Educação. Nunca se pensou em tirar alguma coisa do colega. Foram 43 protocolos, né, que nós recebemos. Dos 43, 9 professores questionavam sobre o 12.84, né? 20 atendimentos nós tivemos na ISME de esclarecimento, 5 ajustes já se fez necessário, e como disse o Júlio, se teve contra-cheques que não se recebeu, os 6.34 receberão. Se teve contra-cheque que teve perdas, não terão. Desde o início que nós começamos a tratar sobre o piso e sobre a valorização do colega, dos colegas professores, nós deixamos claro que nós não teríamos perdas e nem prejuízo para nenhum colega. É a 4ª vez que eu estou aqui dizendo isso. E se tem um contra-cheque, se tem problemas, nós estamos sempre abertos para sentarmos e resolvermos. E eu continuo dizendo, como o Júlio falou e a Jane também, nós vamos pagar o que o colega tem direito. Ninguém vai sair no prejuízo. Se temos que sentar com o executivo, se um contra-cheque de um colega está igual dezembro e janeiro, nós vamos chamar esse colega, nós vamos sentar com o executivo, vamos ver onde é que estão os cálculos e vamos refazer. Mas nenhum colega terá prejuízo. Esse é o comprometimento desde o início. Então, eu acho que a gente não precisa, acho não, tenho certeza. Eu acho que tem coisas com relação ao piso, que eu vejo em 497 municípios que eu estou em reunião, e que o nosso, de Camaquã, particularmente, nós tivemos uma força-tarefa muito grande com a comissão, com colegas que estão aqui, Carlos Simone, incansável, colegas do Fundeb, o Clayton, os próprios comissões, né, da Câmara de Vereadores que se fizeram presentes, nós discutimos muitos pontos. Mas um dos pontos que nós discutimos, vamos usar isso para o colega, nós não podemos ter perdas, e não terá. Essa é a palavra que eu tenho certeza que o seu Ivo, se estivesse aqui, daria. Porque quando eu me sento com ele para me tratar de assuntos sobre os colegas, prefeito, é isso. E está aí a Jane para ver. Ele me chamou em janeiro e disse assim, eu quero pagar agora 12.84. E eu chamei o Elisandro e nós fizemos os cálculos. E chamei o Carlos Sanches. Então, assim, ó, o próprio Carlos disse para mim na última reunião que eu estava na Undime, Eva, eu recebo o WhatsApp da Camaquã, eu me preocupo, ele disse assim, porque sempre parece que o que a gente fez não foi uma coisa correta. Eu me disponho a ir a Camaquã e explicar para os professores o trabalho que a gente construiu. Acredito que, assim como tem colegas que tiveram seus contra-cheques com problemas e nós vamos reajustar, tiveram colegas que tiveram seus contra-cheques corretos. Nós somos 680 profissionais. É difícil um RH, é difícil a gente tem que ter humildade que a gente não sabe tudo. É difícil também a gente, muitas vezes, no percentual, as particularidades, às vezes o professor teve um FG, o outro não teve, o FG de um era um valor. Tudo isso a gente tem que calcular, mas perdas a gente não vai ter. E podemos, com certeza, calcular os contra-cheques e comparar dos colegas para que a gente faça, né, o Júlio, esse reajuste tanto inativo quanto ativo. Então, dou a minha palavra junto com o prefeito Ivo, que os professores não estão em perdas. Não sei se o Marcos, como secretário da administração, quer complementar. Bom, complementando as palavras da Eva, os servidores que tiveram algum problema no primeiro momento,
A lei é bem clara, nós temos até 30 dias para corrigir e rever, né, essas questões. Então, todos aqueles que de uma forma ou outra acham que o cálculo ou o enquadramento não está correto e que o seu valor que deveria receber não é o que ele acha que deveria receber dentro do enquadramento do piso, ele pode vir até nós e nos questionar. Nós vamos ver caso a caso dessas situações a situações, porque, como a Eva disse, nós temos são diferentes, nós estamos tratando da vida funcional de cada um, e cada um tem uma vida funcional diferente do outro. Então, tem situações que a gente vai rever, nós não estamos dizendo que nós não vamos rever, mas precisamos que venham, assim como a Eva disse, que teve 44 protocolos que solicitaram esclarecimentos, e já estão sendo revistos, tanto pela parte do RH da Secretaria de Educação, também como pelo RH da administração e pelo pessoal da folha de pagamento, que foi quem teve um trabalho árduo para conseguir com que a gente conseguisse pagar dentro do mês de janeiro. As servidoras lá, elas estão num estresse tão grande, colegas de vocês fizeram um super esforço, né, para que conseguissem fazer os cálculos, porque a gente trata da vida funcional de um a um. E aqui eu tenho que salientar que nós não estamos exclusivamente trabalhando somente para a Secretaria de Educação. Nós temos todos os outros colegas de vocês, esses servidores e servidoras que estão aqui, que também dependem desse pessoal lá, desses nossos servidores, desses nossos colaboradores do município, para que chegue no final do mês, esteja na sua conta corrente, salário, os valores de vocês. Então, isso vai ser revisto, gente. Se não fosse, nós não estaríamos procurando, o prefeito Ivo procurou desde o início tentar, e de forma bem ampla, discutir com todo mundo, comissão, sindicato, professores, todo mundo se uniu para que esse momento chegasse, e ele chegou. E a lei, elas nos ampara de que nós temos um período para readequação. Até no final de dezembro, como estivemos aqui numa outra audiência, eu queria mais prazo. Justamente para quê? Para que o nosso pessoal lá da folha de pagamento tivesse como filtrar para não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu. Até que, dentro do tamanho, né, do trabalho, até que teve poucos casos. Então, eu acredito que todos têm o direito de procurar e nos procurar, via protocolo, Secretaria de Administração ou Secretaria de Educação, para sanar as suas dúvidas. Então, vai ser pago. Nós temos que pagar porque é lei. Temos que implementar o percentual de reajuste que foi definido pelo governo federal. Temos. E será. Tão logo nós tenhamos, como eu já disse, o resultado do cálculo que estamos fazendo, que estamos aguardando que a Caixa Federal nos passe, que é o cálculo actuarial, nós vamos fazer. O prefeito, ele quer fazer, e ele vai fazer. Porque ele não vai ficar com essa conta para ele pagar, senão ele vai ter que pagar. Porque é lei, ele tem que cumprir. Lei é feita para ser cumprida. Então... Deixa eu... Só um minuto. Eu só quero dizer aqui ainda, a pessoa que me mandou o contra-cheque detalhado, me mandou um WhatsApp dizendo não tem problema nenhum, pode divulgar os dados e inclusive o nome, se assim quiser. Ela teve a diferença, é uma professora inativa, ela teve a diferença de R$ 330,56 na sua parcela destacada. Mas ficou ganhando os mesmos centavos, reais e centavos do seu contra-cheque de dezembro. Se fosse considerado 6,34%, essa parcela destacada de 330,56 seria de 792,18, e ela teria, então, uma diferença de R$ 461,62, e esse seria o reajuste que ela teria, então,
em janeiro, de R$ 461,62, respeitando 6,34%. Esses são os números, esses foram os números que a gente fez após receber os dados aí durante a madrugada que se passou. E não tem problema nenhum, foi a professora Casina Brum Martins. Ela disse que poderia dizer e citar o nome dela, então estou aqui citando. Depois, quiserem comparar o contra-cheque, olhar os detalhes lá embaixo, pode olhar. Não vou citar os valores, tá? Apenas essa diferença para ficar registrada e dizer, antes de poder passar as palavras ainda, vereador Marco, de que ouço aqui do Executivo, então, nesta parte, uma posição de rever essa questão, né? Então, muda-se a postura. Eu quero ainda dizer que estava aguardando aqui a secretária da Educação adentrar novamente. Primeiro, para dizer que quando eu falo de algumas... Eu não disse que os 300 tinham função gratificada, e quando 300 ganharam na Justiça, os outros 300 ainda têm processo em andamento, e que não ganharam, mas estão correndo na Justiça, e que a qualquer momento vão sair, vai seguir saindo novos resultados, e também vai ser questionada essa diferença dessa parcela destacada, e que em uma das reuniões a comissão questionou o Carlos Sanches, ele disse que poderia sim, e que o juiz provavelmente daria essa parcela destacada para aqueles que ganhassem posteriormente a lei. Isso foi dito em uma das reuniões. Então, eu entendo que não faltei com respeito com ninguém quando disse que alguns optaram, e isso teve pessoas que disseram para mim que fizeram esta opção. Então, não estou citando nome nenhum aqui, não estou faltando com respeito com ninguém. Foram escolhas que algumas pessoas fizeram. Em momento algum, eu disse também que era durante esse governo. Teve pessoas que, na gestão passada, me disseram, não, eu não entrei porque eu estou aqui na secretaria. Mas, em janeiro de 2017, quando mudou o governo e a pessoa saiu da Secretaria da Educação, ela entrou na Justiça. Isso aconteceu. Então, em momento algum, eu disse aqui quem é o governo, quem foi ou quem não foi. Pessoas escolheram. São escolhas, eu respeito as opções de cada um. Então, 497 municípios, são diferentes um do outro, mas nós somos camaquenses, somos o Poder Executivo, Legislativo e servidores de Camaquã. Nós vamos discutir Camaquã, não vou discutir os outros 496 municípios. Quem tem que discutir os outros 496 municípios é quem é de lá. Então, entendo que não faltei com respeito em momento algum. Eu vou, em seguida, mostrar depois um contra-cheque de um professor da Ativa, que tem, lhe falta a diferença do 6,34, também tem a diferença, e isso aconteceu provavelmente com todos os que tinham na Justiça, que foi a sua 1 hora não está sendo recebida, tá? Porque passou de 20 horas para 21 horas. E, na verdade, tu tem que comparar 20 com 20. No inativo isso foi feito. O piso é de 21. Quando foi para passar para o inativo, foi calculado qual seria proporcionalmente as 20 horas e feito o enquadramento. Perfeito. Mas quando foi o contrário, de quem tinha 20 passou para 21, quem não tinha ganho na Justiça recebeu as 21. Quem ganhou na Justiça foi sucumbido dentro da forma de enquadramento essa 1 hora. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos ver que a regra foi diferente. Quando foi para baixo, ela funcionou. Quando ela daria um resultado para cima, aí ela não funcionou. Ela foi feita diferente. E não é aí um caso isolado, é com todos que ganharam na Justiça, ou seja, são mais de 300. Então, é por isso que nós estamos falando. Esse caso se reflete em todos. E nós vamos demonstrar aqui, em seguida, com o cálculo, inclusive, me desculpe, ele está a lápis, porque eu fiz ali, após ter os dados, inclusive a lápis, na caneta. E nós conseguimos comprovar que professores que não tinham, que têm 0 de parcela destacada, deveriam ter mais de R$200 de parcela destacada, tendo 6,34. Não considerando 6,34, ele também teria ainda a parcela destacada menor. Mas por quê? Porque ele tem 1 hora a mais de trabalho, e essa 1 hora a mais de trabalho não está sendo paga, está sendo utilizada para cumprir o piso. Antes de mostrar, então, ficando nessa questão dos inativos, e vou depois entrar nesse do ativo,
Se o vereador Marco me permite, o senhor quer falar antes, eu queria ouvir o advogado do sindicato e a doutora Aline, ou o senhor quer pronunciar antes, vereador Marco, como membro da mesa? Eu vou me pronunciar antes. Então, acho que é isso. Agora sim. Não. Boa tarde, presidente Clayton, secretário Marcos Maranata. Em nome da Carla Simone, do Simuca, e da secretária Eva Rosi, eu saúdo, em nome destes, eu saúdo os homens e as mulheres, saúdo o vereador Marcelinho, o vereador Fabiano, líder do governo, o vereador Vinícius, que se encontram aqui, dizer que o piso decorre de uma lei do presidente Lula e do ministro da Educação, Fernando Haddad. E que, infelizmente, não, Fernando Haddad. É o ministro da Educação de 2005 a 2012 do governo Lula, Fernando Haddad. E que lastimo que, principalmente na gestão anterior, 2013, 2016, talvez 2011 fosse muito precocemente, mas na gestão 2013 e 2016 não foi instituído o piso no nosso município. E existe um passivo enorme, os precatórios, 19 milhões já consumados, e uma projeção para mais de 40 milhões, o que é muito ruim para o nosso município como um todo. Quero ser breve, presidente, e dizer que eu espero que, assim, a minha expectativa é que, às vezes, eu já aprendi muito com professores, com doutorado nas exatas, e que eles não se ateem muito à questão do português. E eu acho que nem todo professor tem obrigação de saber como é que vai dar o resultado do salário dele. Às vezes, alguns têm mais dificuldade com esta questão das exatas, fazendo um contraponto ali ao que eu disse em relação aos professores de exatas que não se atêm muito com concordância. Eu já vi isso no ensino superior, inclusive. Então, eu acho que teria que haver uma disposição, não sei se o sindicato, Carla Simone, na tua fala, está preparado para fazer esse cálculo para quem tem mais dificuldade. Tem muitos professores inativos. Quem é que dá esse suporte para os professores inativos? Enfim, esta é a minha preocupação. E que tudo aquilo que nós votamos aqui, que foi consignado, e encerro dizendo o seguinte, que aqui em Camaquã realmente foi considerado como uma boa reestruturação do plano de carreira, onde estamos sofrendo desde 2017, 2018, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Agora o governo do Estado pelou os professores, os servidores, enfim, no que pôde, de um tudo, deixou que nem uma caturrita nova. Então, assim, é lamentável, então. Então, aqui se conseguiu manter basicamente direitos, eu considero direitos para quem não recebe fundo de garantia, avanços, triênios, enfim, eu considero direitos para quem não tem principalmente o fundo de garantia no contraponto do servidor da iniciativa privada. Se bem que o servidor da iniciativa privada também está lascado com as últimas mudanças na legislação. Mas, assim, me preocupa mais ainda que algum professor esteja recebendo e não esteja suficientemente apoiado, não esteja com os elementos suficientes para este cálculo, e como seria a forma que nós poderíamos, assim, dar esse suporte para quem está na dúvida. Presidente, como eu disse, era uma fala um tanto rápida, e eu não queria deixar para o final, porque já passa de 1h30 de reunião, daqui um pouco começa a se esvaziar. Obrigado. De opinião, então, a manifestação da doutora Aline Danelon, que é especialista em inativos e também em serviço público. Isso aí que está em conclusão
de outra especialização em inativos do serviço público, ainda mais precisamente. Deixa eu só abrir o seu microfone e localizar aqui. Está com a palavra. Boa tarde a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer o convite do professor Clayton para poder explicar aqui um pouquinho, trazer alguma sugestão a mais para essa questão. O que a gente verifica é que os inativos têm algumas dúvidas bem presentes, como o vereador acabou de falar, referente à composição, de como se realiza o cálculo, exatamente isso. Então, a gente parte do princípio do que vem a ser a paridade. A paridade é o direito do mesmo reajuste que aquele servidor que está na ativa. Então, se este servidor aqui teve um reajuste de 10, porque ele está na ativa, o professor que está na inativa também tem direito a este mesmo reajuste. Então, há necessidade de fazer uma adequação para a gente conseguir verificar o que realmente ocorreu, que conforme o pessoal ali do FAPES e da Secretaria da Educação também já se manifestou que irá realizar e vamos acreditar que isso realmente vai ocorrer. O que a gente tem que verificar? Caso não haja esse reajuste, a gente vai estar infringindo alguns princípios, como o princípio da preservação do valor real. Vocês vão passar 2 anos sem qualquer reajuste, e isso não se pode ocorrer. Nós temos, inclusive, algumas situações que ocorreram aqui no nosso município de São Lourenço do Sul, que foi exatamente isso. Houve o novo plano de carreira em 2012 e ele não observou o que estava disposto na lei anterior. Então, não foi aplicado. E, com isso, tanto os professores da ativa quanto na inativa, eles não receberam nenhum reajuste. Então, a gente pode destacar para esses que existiu uma redução salarial. E isso não é permitido. Então, assim, caso vocês não venham a receber o reajuste, existe essa possibilidade de questionar a redução salarial. Ela não está ocorrendo de fato, porque se você olhar no seu contra-cheque, eu estou com o mesmo valor, mas se eu aplicar o reajuste, eu teria, então, um desconto, e isso não pode vir a acontecer. Mas, pelo que foi explanado aqui, vamos aguardar, eu acho que qualquer coisa, qualquer necessidade, estamos disponíveis aí, mas a paridade é exatamente isso, o mesmo direito ao reajuste do professor inativo. Essa paridade, ela tem a terminar para os futuros professores. Com isso também já se há necessidade de começar a pensar nos novos professores, se eles estão conseguindo compreender como vai se formar a aposentadoria deles no futuro, porque tem algumas parcelas que elas não irão mais fazer parte da composição. Então, não adianta aquele professor imaginar que lá no final da carreira dele, ele está recebendo R$3.000, ele vai receber aquele valor. Não, ele vai fazer uma média de toda a sua vida. E se lá no início ele não tinha os triênios, os avanços, a média dele vai cair bastante. Então, a gente também precisa levar essa conscientização de como o cálculo é feito, do que é aplicado e do que não é aplicado. Obrigada. Obrigado, doutora. Eu estava agora perguntando aqui para o presidente do sindicato a respeito que estavam os 2 advogados da casa, mas eles precisaram se ausentar por uma questão de um compromisso, mas eles deixaram uma fala. Eu vou pedir que a presidente, então, possa fazer essa fala em nome do jurídico. Qual é o vereador que senta ali? Está sem nome? É o Leomar, né? Ok. Boa tarde. Estava testando, mas está ok. Então, boa tarde a todos os meus queridos colegas, funcionários públicos, professores, ativos e inativos, em primeiro lugar, a vocês, porque se nós estamos hoje aqui debatendo um tema de tamanha relevância, é porque vocês são os principais interessados. Nós somos, né? Nós somos. Quem faz parte da educação sabe disso. Eu saúdo também aqui a mesa, em nome do vereador Clayton, presidente da Comissão de Educação da Casa, demais vereadores que estão aqui presentes, Secretaria de Educação, na pessoa da Eva Rosi, demais colegas também da assessoria pedagógica, também aqui a doutora que nos antecedeu na fala. Na verdade, Clayton, eu trago aqui a minha fala. Né? A minha fala nunca é uma fala que não está sendo endossada pelo jurídico do sindicato. Tudo que eu falo aqui, que eu vou falar, com certeza eu já conversei com eles,
e é a linha que o sindicato tem tomado nesses 20 e poucos anos que eu estou à frente do sindicato. Eu nunca vou tratar de um assunto sem ter um conhecimento de causa, sem realmente conhecer a realidade a qual eu estou trabalhando, estou falando. Com certeza, os questionamentos que foram feitos aqui anteriormente, né, na pessoa do Clayton, como presidente da comissão, chegaram para o sindicato. Nosso jurídico já está atendendo muitos colegas lá, muitas demandas chegaram, mas nós estamos nessa posição de aguardar, porque nós sabemos que é prerrogativa do Executivo, ele tem esse período, né, para fazer esse reenquadramento. Eu tenho aqui um documento que eu já oficializei na casa hoje para o presidente aqui da Câmara Municipal de Vereadores, né, Paulo Renato dos Santos. Vou deixar também com os senhores e senhoras que quiserem. Essa aqui é a linha do sindicato. Como presidente do sindicato, eu peço que os colegas que tenham dúvidas, e aqui respondendo ao Marco, procurem o sindicato. Nós temos ali 3 colegas assessores jurídicos que têm um conhecimento muito, né, pertinente ao assunto. Inclusive, eles foram os autores de 800 ações que nós temos hoje do piso em Camaquã. 800 ações não é pouca coisa, né, gente? Ela diz muito para nós. Então, é graças ao nosso jurídico que nós tivemos êxito, tivemos algumas perdas, mas muito raras, né, doutora? Então, eu fico assim, muito tranquila para tocar aqui neste assunto, porque nós estamos acompanhando essa implementação da lei há muito tempo. E ela vem sendo pauta nas reuniões dos prefeitos anteriores. A lei é de abril de 2011, colegas. Na verdade, é de 2008. De 2008. Deram um prazo maior para os prefeitos se adequarem. Então, nós estamos já brigando por o cumprimento dessa lei, da implementação do piso, desde abril de 2011, no mínimo. Então, com certeza, houveram problemas, chegaram para nós, chegaram para mim, pelo WhatsApp, conversei com muitos colegas, esclareci o que eu podia, né, ao meu alcance, chegaram para nós lá nas assessorias jurídicas das sextas-feiras, inclusive hoje estavam atendendo toda manhã, um pedaço da tarde estavam lá. Tinha um compromisso hoje, porque seria ontem, a princípio, né, vereador Clayton, essa audiência, né? Então, eu já tinha isso, eu tinha colocado para eles que seria na quinta-feira. Teria aqui conosco um advogado só para essa demanda aqui. Mas, como eu já tinha uma agenda em outro município vizinho, tiveram que sair mais cedo. Mas eu coloco aqui na minha fala, colegas, assim, nós estamos acompanhando, o sindicato sempre acompanhou vocês, não vai ser agora que nós não vamos acompanhar, pelo contrário. Nós sabemos de todas as situações que o vereador Clayton colocou aqui, é de conhecimento do sindicato, só que, para agirmos administrativamente dentro do papel do sindicato, nós precisamos dar este prazo para o Executivo. Nós precisamos dar. Eu não posso pecar, né, em tomar alguma atitude antes que essas adequações sejam feitas até o período de março. É uma prudência para nós também. É uma prudência para o sindicato, para a entidade e para vocês também. Então, também queria colocar aqui na pessoa da Claudinha, que está aqui acompanhando, que muitas vezes estive no setor de pessoal e vi o trabalho exaustivo de vocês lá. Vi, enxerguei. Realmente adequar, né, um plano de carreira de 31 de dezembro para, né, final de janeiro já estar nos nossos contra-cheques e nos nossos bolsos, gente, realmente, né, demandou muito trabalho dos colegas. Vocês são colegas guerreiros também, que seguraram junto conosco este compromisso. E eu coloco muito bem tranquila isso, porque eu fiz parte da comissão que planejou esse plano de carreira, como sindicato. Estavam sempre lá, né, Eva Rosi? Todas as tardes, passamos um dia, não almoçamos, fizemos um lanche lá. Então, tudo que nós, né, vereador Clayton, trouxemos para os colegas nesse plano de carreira, eu trago assim como uma vitória nossa coletiva. Uma vitória do Executivo, uma vitória do sindicato, uma vitória daquela comissão que estava lá e uma vitória de todos nós, colegas servidores. Porque no momento que nós temos no país um presidente e um governador no Estado, infelizmente, que estão tirando direitos, né, da categoria, estão mexendo na nossa previdência, estão colocando o nosso plano de carreira no lixo, gente. Sabe o que é isso? Quem é do Estado que está aqui, minha colega Carla, né, está aqui, sabe muito bem disso, né? Nós tivemos várias
idas a Porto Alegre, várias manifestações, caminhadas, protestos, assembleias. Fizemos uma greve de quase 60 dias, gente, para minimamente manter o nosso plano de carreira. E não conseguimos. Conseguimos suavizar, amenizar algumas perdas, apesar de muita luta. Então, o que eu quero dizer com a minha fala é isto. Temos problemas, temos, né, até realmente se adequar totalmente à lei do piso, mas nós temos êxitos, nós temos vitórias, nós temos progressos, e eu me sinto, como sindicato, presidente de uma entidade, muito, muito feliz, mas eu sei da minha responsabilidade que está aqui nesse documento, de continuar orientando, de continuar sanando as dúvidas dos colegas, fiscalizando o poder público municipal, que é o nosso papel, em primeiro lugar, no sindicato este, fiscalizar o ente municipal, seja de qual partido for, e quem sabe da minha luta no sindicato sabe disso, independente de partidos, de ideologia, nós vamos continuar fiscalizando o executivo, e o nosso jurídico estará sempre aberto, como está, para que se possa tomar os desdobramentos necessários para que tenhamos, de fato, a lei do piso implementada no nosso contra-cheque. Porque não é só o salário, né? Nós temos que implementar, né, Rosi, 1/3 de hora de atividade, como se vai dar isso dentro das escolas, né, nos laboratórios de aprendizagem. Então, nós temos muita coisa por fazer ainda, tanto o executivo como o sindicato, nesse papel aí de finalmente ver este sonho do nosso plano de carreira realizado aqui em Camaquã. Espero ter ajudado. Muito obrigada pelo espaço. Vou pedir, então, que projete uma imagem. Quer falar antes de projetar a imagem do ativo? Não tem problema, vereador. Posso? Já passa a palavra, então, aos vereadores que quiserem falar agora. Em seguida, nós vamos projetar a imagem de um outro contra-cheque de quem ganhou na justiça, que há um caso que vai se repetir. Aqui nós vamos ver diversos casos que precisam ser ajustados geral. E são mais de 300 pessoas com o mesmo problema. Aí é o que nós vamos apresentar. Vereador Marcelinho. Deixa eu só aqui. Depois já o vereador Ronaldinho. Vereador Fabiano, não sei se vai querer se manifestar. Obrigado, então. Boa tarde a todos. Ouvindo atento e acompanhando aqui também como assessoria toda a solicitação que foi feita pelo vereador e a convocação, quero fazer a saudação, então, a mesa que está formada aqui na pessoa do professor Clayton, saudar os demais vereadores, vereador Ronaldo, vereador Marco presentes ainda, vereador Fabiano, vereador Anica e o vereador Vinícius tiveram que se retirar. Também o sindicato, a pessoa da Carla, os servidores da prefeitura, os secretários aqui convocados e que se dispuseram desse assunto que realmente mexe com a vida das pessoas, e eu gostei muito da sensibilidade trazida pela presidente do sindicato em dar tempo aos ajustes necessários que devem ser feitos. E eu tenho certeza absoluta que o executivo vai, atento, ouvir o que está sendo colocado aqui, também ter a sensibilidade de entender que isso mexe com a vida, mexe com sonhos, mexe com o projeto desses, todos esses servidores. Então, é um assunto que fica muito à flor da pele, mas o que me deixa bem satisfeito nessa tarde é que há um entendimento. O executivo reconhece que precisa ajustar, o sindicato reconhece que é necessário dar tempo para que se ajuste, e o legislativo consegue representar a ansiedade desses servidores na pessoa dos vereadores que aqui fizeram a convocação, para que se chegue a um entendimento. E eu me alegro também ouvir o Marco, secretário de administração, dizendo: olha, tem problema, pode procurar, que a gente vai resolver, porque vão surgir, eu acredito que até pós o prazo que a presidente do sindicato nos fala aqui, março, vai surgir, porque é altamente complexo. Quem acompanhou e ouviu o esforço de quem montou toda essa comissão, que acompanhou durante esse período aí, inclusive o professor sempre nos colocando à parte de tudo que acontecia aqui no Legislativo, que é difícil de chegar a um entendimento. Se fosse fácil, já teria sido feito há mais tempo, e não é. Então, parabéns a todos os envolvidos. Foi necessário fazer a convocação para se conversar? Sim. Acho que tenha sido necessário que se coloque para que se tranquilize, principalmente o servidor que fica com o coração na mão. Ele fica preocupado. É a vida deles, é a família.
sabe? São a conclusão de tanto tempo de trabalho. Então, parabéns, obrigado pelo Executivo também ter a sensibilidade de saber reconhecer que realmente é necessário o ajuste. Parabéns, professor, pela convocação, e eu vou pedir que eu tenho às 4 horas uma agenda, eu vou precisar me retirar. Então, me coloco à disposição e me solidarizo, sem dúvida alguma, com a classe dos nossos professores em Camaquã e dos servidores também. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, vereador Marcelinho. Vereador Ronaldinho Renocar, vice-presidente da comissão. Boa tarde a todos. Colegas vereadores, à mesa, secretários, Carla Simone do Simuca, professores ativos e inativos. Nesses 4 anos de mandato, estamos no último, e desses 4 anos, 3 anos estive presente nessa comissão de educação, acompanhando esse plano, acompanhando o desenrolar e agora a aplicação. E muitos questionamentos chegam para mim em relação ao que foi falado aí, por isso dessa reunião hoje aqui. Mas muito feliz também fico em saber, ouvir a Eva Rosi, em nome do prefeito, o diretor do FAPES, o secretário Maranata, em serem os maiores interessados em que se faça justiça, que ninguém fique com prejuízo em nada. Vamos dar o prazo que precisa. Também ficamos, como comissão, como disse a Simone, com o sindicato também. Qualquer dúvida que procurem. Vamos fazer uma união para que ninguém perca um centavo. Ninguém quer que ninguém perca. Mandar dizer para o Ivo, prefeito Ivo, que todo mundo tem esse direito. E ele não tem interesse de tirar de ninguém. Sendo essas palavras da secretária, eu fico tranquilo, fico feliz em saber que essa reunião foi boa. A gente ouvir essa positivo, que estão todo mundo caminhando para o mesmo objetivo. Então, a comissão aqui fica à disposição de qualquer um que tiver alguma dúvida, assim como ficou também o sindicato em nome da Simone. Agradeço a presença de todos e um feliz final de semana. Muito obrigado. Vereador Fabiano, quer fazer uso da palavra agora? Deixa eu só ligar o seu microfone. Obrigado. Cumprimento então a mesa em nome do presidente vereador Clayton, servidores, as professoras, todos que se encontram aqui. Serei muito breve, visto que todos já falaram basicamente aquilo que as professoras desejam ouvir. São anos de uma espera, né? São anos em que o plano de carreira deveria ter sido implantado. E agora, né, se teve coragem de enfrentar o problema de fato que há anos vem sido aguardado, presidente. Então as falhas acontecem, é natural, infelizmente, não deveriam, mas sabemos que atrás da mesa, secretária, existem seres humanos que estão assoberbados, estressados, assim como as professoras também. Eu tenho diversas amigas e amigos que são professores e me falam da tensão que por vezes sofrem na sala de aula. E a gente sabe que não é fácil, mas nós temos aqui a garantia. Secretária Jane, presidente do Fundeb, secretária Eva Rosi, secretário Marco Maranata, temos aí a garantia de que essas falhas serão corrigidas. Nós precisamos entender que é um sistema complexo que foi feito, teve que ser contratado alguém de renome para que viesse ajudar. E esse plano ele afeta diretamente na vida de todos, né? De todas as pessoas que precisam, que esperam e que aguardam esse plano de carreira. Então, repito, temos a garantia de secretárias, do secretário, e todo o apoio que me for solicitado darei, assim como já o fiz no passado, a secretária Eva, quando nós recebemos e então logo encaminhamos aí as comissões competentes quando recebemos o plano. Então, o meu apoio a todas as professoras, professores,
e que, de tempo ao tempo, visto que a própria presidente do sindicato se sensibiliza que precisa existir um tempo maior para que seja tudo sanado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fabiano. Vou pedir para projetar, na verdade, são 2 imagens. Tem 3, mas a primeira não precisa, vai ser a imagem 2 e 3. Isso aí. Antes, eu só quero dizer, enquanto isso, que uma das perguntas que nós recebemos e fizemos, e o Executivo já respondeu, que muitos perguntaram, aqueles que tinham a função gratificada incorporada, por que não receberam agora? Porque, na verdade, já foi respondido que é a data base em abril, as funções gratificadas recebem o reajuste em abril na data base e o mesmo para todos os servidores do município. Isso é igual para todos, porque aí não é no regime jurídico único do servidor. Então, o reajuste que todos tiverem, todos terão, tanto aqueles os incorporados e aqueles que não incorporaram também, como os que estão na Secretaria da Educação, por exemplo, receberão esse reajuste em abril. Aqui, essa imagem pequena ali, já é o contra-cheque de janeiro de uma colega, claro, está cortado o nome lá, mas vejam bem que ela aparece ali, vencimentos, 105. Tá? Ou seja, está considerando as 21 horas. Então, se usou esses 5%. 2.159 com 14. E os avanços trienais de 323 reais com 87 centavos. Então, para fazer o cálculo da carga horária e da parcela destacada, se usa os vencimentos, que é o básico mais o avanço trienal e também aqueles que tiverem um adicional de 15 ou 25 anos, também é somado e feito a média junto para fazer o cálculo e chegar à parcela destacada. E aí nós vamos identificar, a partir de agora, 2 problemas. Um está nesse contra-cheque, o outro não. Vou pedir que coloque o outro contra-cheque de dezembro, então. Tá? Ela recebia lá 2.118,79 e 317,81 de avanço trienal. Então, eu vou pedir que amplie só aquele cálculo que está embaixo à esquerda. O ALAPS. Pode centralizar. Tem 2 cálculos embaixo, eu quero da esquerda. Aí. Acho que dá para enxergar. O que a gente fez aqui, então, para demonstrar essa questão das 20 horas e 21 horas? Ele recebia, então, em dezembro, 2.118,79, o avanço trienal 317,81, totalizou 2.436,60. Tá? Nós temos que aqui, nós vamos dividir por 20, e eu tenho que era 121,83 a hora. Vamos multiplicar por 21 para valorizar essa 1 hora, porque ele está trabalhando 1 hora a mais. E nós temos, então, 2.558,43. Esta é as 21 horas, se ele tivesse ali trabalhando as 21 horas em dezembro. Então, aí eu vou comparar 21 horas de dezembro com 21 horas de janeiro. Se eu tirar os 2.483 com 0,1, que é o ganho dele do enquadramento, ele tem uma diferença de R$ 75,59 na parcela destacada, sem ter considerado 6,34%. Ou seja, esta 1 hora a mais de trabalho, ele não está recebendo. Ele passou de 20 para 21 sem receber essa 1 hora. Quem não ganhou na justiça recebe essa 1 hora de trabalho a mais. Ele passou de 20 para 21 e passou a receber essa 1 hora. Ou seja, está trabalhando 1 hora a mais sem receber. E aí nós estamos fazendo o cálculo ali no enquadramento. Eu vou pedir que puxe agora a da direita. Porque aí nós consideramos os 6,34%, que ele não teve de reajuste como os outros tiveram. Então nós colocamos, e esse é o entendimento que nós temos, 2.436,60, mais os 6,34%, que deu 2.591,08, com 0,8.
dividido pelas 20 horas, 129,55 cada hora. E aí vou multiplicar pelas 21, que é o que ele está trabalhando agora. É o que essa colega está trabalhando. Ela trabalha 21 horas, 2.720,63. Esse é o enquadramento dela. E a diferença ficou em quanto? R$ 237,62. Se ela recebeu os 6,34% de reajuste, que é seu de direito, que ela não recebeu, e for paga as 21 horas, que não está sendo paga, está se comparando com 20, a diferença é, na parcela destacada, de R$ 237,62. Então, falta nesse contra-cheque desta professora ativa R$ 237,62 de parcela destacada. É isso que tem que ser visto, é isso que nós precisamos revisar. Porque é o 6,34%, mas também é aquela 1 hora, e esta 1 hora, em reunião com a Secretaria da Administração e Departamento Pessoal, nós já tínhamos demonstrado que havia essa diferença independente dos 6%. É isso que nós temos que ver, porque as pessoas passaram a trabalhar 1 hora a mais e têm que receber essa 1 hora a mais. Esta 1 hora a mais não pode ser utilizada apenas para cumprir o piso. Então ela não recebe. Então não precisava ter botado 21, fica 20. Se é para ficar a mesma coisa, deixa 20. Então nós não podemos aumentar a carga horária de trabalho sem aumentar o salário. Tá? É isso que nós estamos aqui, e recebi alguns cálculos, colegas mandaram, o cálculo não seria esse, não seria aquele outro. Então, nós temos aqui uma diferença e também, diante dessa questão, solicitamos essa revisão, principalmente desta 1 hora. Daqui a pouco, já ouvi da educação, o Carlos mandou assim, tudo bem, ninguém é perfeito, todo mundo pode errar, eu creio que aqui ele errou, e ele disse, e está diferente daquilo que ele nos falou. Assim como quando ele enviou, porque nós estávamos trabalhando, e aí eu só quero lembrar aqui, é uma questão que todos nós vimos isso juntos, nós estávamos trabalhando com 20 horas. E estava sendo feito os cálculos sempre com 20 horas. E depois veio a sugestão das 21 horas, justamente para ficar múltiplo de 3, porque tem 1/3 de hora atividade, e poder ficar a hora redonda, né, a hora cheia. E foi por isso que se criou essa 1 hora, porque facilitou, inclusive, o planejamento dentro da escola. E quando foi do cumprimento da hora atividade, já ficou igual, estava nas 20. E solicitamos que fosse ajustado e houve o reconhecimento que realmente não tinha sido alterado. E pode aqui ter acontecido a mesma coisa. Ninguém está dizendo que foi proposital, mas pode ter acontecido esse equívoco, porque se trabalhou com 20 horas. E na reta final, no último momento, se mudou para 21. E várias coisas mudaram depois e nós tivemos que apontar na revisão. Começamos a ver que tinha uma questão das 21 e nós começamos a olhar outras para ver se não tinha. E realmente foram feitas várias alterações por solicitação da Comissão de Constituição e Justiça, que por um acaso é formada por nós 3 também, e que este ano estamos 3 juntos na Comissão de Educação, o trio. E dizer, então, que nós percebemos essa questão e também estamos solicitando que seja revisto, porque pode ter acontecido esse equívoco justamente porque estávamos trabalhando com 20 horas e se mudou para 21. Então, daqui a pouco não se viu isso, e passa. A gente sabe que as coisas, era muita coisa ao mesmo tempo. Então, pode sim ter acontecido, entendo que foi isso, em forma alguma ninguém está dizendo aqui que foi intencional. Então, somos todos, quem está trabalhando com isso são servidores também. Então, inclusive, o contra-cheque que o Executivo enviou, a pessoa mudou de classe, claro que deu uma diferença, mas ainda assim, talvez é o que menos diferença vai ter, mas ainda deu 78. Quando eu olhei, se não botar o 6,34, ela não teria parcela destacada, mas se botar, tem. Então, são dados aí, técnicos para serem analisados e gostaríamos também que fosse revisado. E a questão da 1 hora realmente tem que ser paga, eu entendo isso. E quero, nesse caso, também ouvir, já que é quem está aqui de jurídico, a doutora Aline Danelon, qual é a posição dela e a sua avaliação, doutora, nessa questão aí, se puder corroborar conosco. Eu compreendo que esse cálculo está correto, o cálculo que foi apresentado aqui.
a necessidade da gente colocar essa 1 hora e depois verificar a diferença e distribuir ela como a parcela, né? Eu chamo de parcela autônoma, mas aqui na nossa legislação ela ficou como parcela destacada, né? Vantagem pessoal nominalmente identificada, né? Então, isso, acredito que o pessoal ainda vai rever, vai verificar qual foi a situação, porque senão a gente vai estar tirando garantias e direitos aqui dos professores, porque ela vai estar se misturando e aí ela não está claramente visível, né? Então, há necessidade sim, de refazer o cálculo e verificar essa situação. Agradeço mais uma vez a sua intervenção nessa reunião. Eu sei que algumas pessoas perguntaram se da plateia até se poderiam se pronunciar. Como não é uma audiência pública, é uma reunião de convocação, então são regras diferentes. Quando é audiência pública, é aberta a todo mundo perguntar e questionar. Mas como foi uma convocação, então ela é uma reunião que o Poder Legislativo convoca os secretários para esclarecimentos, ela também tem regras a ser cumpridas e nós temos que seguir o regimento tal qual está expresso. Então, acredito, secretário da Administração, que não vai ser diferente a posição do Executivo quanto à anterior de, ao menos, revisar essa questão. Parte disso o senhor já havia se comprometido, que era das 21 horas, né, naquela, acredito que se mantém a mesma posição. Eu acredito que sim, né? Não tem que rever. O que a lei aprovou? Aprovou sobre 21, aprovou sobre 20. O piso é sobre 21 ou sobre 20? O piso nacional do magistério até ele é sobre 40 horas. Então, se nós formos organizar o piso das 40 horas, e depois foi feito o cálculo sobre 21 e sobre 20. Então, é a mesma coisa. Se fizer o cálculo ao contrário e pegar as 40 horas, dividir por 40 e multiplicar por 21, nós vamos ter a mesma resposta. A gente fez a prova real, ele é proporcional por hora. O piso é para 40. Então, quando calculamos 20, ele deu 1.360. Quando mudou para 21, naquele caso, ele foi para 1.428. Então, é essa a diferença. Se fosse 22 horas, mais um... Então, né, essa questão nos reforça mais ainda essa tese, né, de que ele é proporcional às horas de trabalho. E ainda, dentro desta questão, aqui não apareceu... porque este servidor não tem CRET. Tá? Essa servidora não tem CRET. Mas nós identificamos no contra-cheque da professora, que era inativa, como ela tinha CRET, que foi usado um formato. E no do ativo foi usado outra regra. Então, a regra tem que ser a mesma. Por exemplo, tá? A lei é a mesma. Né, devido à paridade. Foi feito o cálculo do CRET da parcela destacada, dividido em duas partes. A parcela destacada é feita sobre o básico e os seus vencimentos. Quando sai a parcela destacada, ela está se referindo